Quando falamos sobre o Armagedon, muitos de nós imediatamente pensamos em uma grande batalha, um conflito final entre as forças do bem e do mal, como muitas vezes é retratado em filmes e literatura. Essa visão popularizada tem seus fundamentos em passagens bíblicas, especialmente no livro de Apocalipse, que fala sobre o fim dos tempos e o julgamento final. No entanto, é importante compreender que a verdadeira natureza do Armagedon vai muito além de uma simples batalha apocalíptica. A Bíblia oferece indícios que nos ajudam a entender que o Armagedon é um conceito muito mais profundo, que envolve questões espirituais, sociais e morais. Primeiramente, a palavra Armagedon é mencionada apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 16:16, onde é descrita como o local de uma batalha entre as forças do bem e do mal. O versículo diz: "E os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon." Esse versículo é frequentemente interpretado como um chamado para uma luta física, um confronto militar. Contudo, quando olhamos para o contexto mais amplo das Escrituras, percebemos que o Armagedon não deve ser visto apenas como uma guerra em termos físicos. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Em vez disso, ele deve ser entendido como um símbolo da luta espiritual que ocorre em cada um de nós e na sociedade em geral. O que precisamos perceber é que o Armagedon representa a culminação de uma batalha muito mais profunda e complexa. Essa batalha é a luta contínua entre a verdade e a mentira, a luz e as trevas, o bem e o mal. Essa é uma guerra que acontece em nossas vidas diárias, em nossas mentes e corações, e se reflete em nossos relacionamentos e na sociedade como um todo. O Apocalipse, assim como muitos outros livros da Bíblia, nos ensina que essa luta espiritual é uma parte integrante da condição humana e que devemos estar preparados para enfrentá-la. Além disso, o conceito de Armagedon nos convida a refletir sobre a natureza da nossa fé e o papel que desempenhamos no mundo. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa passagem enfatiza que a batalha que enfrentamos não é apenas física, mas espiritual. Portanto, ao falar sobre o Armagedon, devemos entender que ele é um símbolo das forças que estão em operação ao nosso redor e que afetam nossas vidas e decisões diárias. O Armagedon também é um chamado para a vigilância e preparação. A Bíblia nos instrui a estar sempre prontos e alertas. Em Mateus 24:42, Jesus diz: "Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Essa vigilância não é apenas uma questão de estar ciente dos eventos que cercam o fim dos tempos, mas também de estar atentos ao estado do nosso próprio coração e vida espiritual. Precisamos estar preparados para a luta, equipados com a armadura de Deus, que inclui a verdade, a justiça, a fé e a palavra de Deus. Quando olhamos para a história da humanidade, podemos ver muitos exemplos de guerras e conflitos que podem ser considerados como uma sombra do verdadeiro Armagedon. Os conflitos que vemos no mundo hoje, sejam políticos, sociais ou espirituais, são manifestações das forças que se opõem à vontade de Deus. A luta pela justiça, pela verdade e pela liberdade
é uma parte fundamental da experiência humana e muitas vezes se manifesta em formas que são facilmente visíveis em nossas sociedades. No entanto, é importante lembrar que a verdadeira batalha não se limita a essas questões. Ela se estende para o reino espiritual, onde a nossa batalha pessoal e coletiva está sendo travada. Uma parte importante da desmistificação do Armagedon envolve a compreensão de que, enquanto os conflitos físicos podem ser destrutivos, a verdadeira vitória se dá no coração das pessoas. A Bíblia nos ensina que a vitória final já foi conquistada por Jesus na cruz. Em Colossenses 2:15, Paulo diz que Jesus despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa é uma mensagem de esperança e vitória que nos lembra que, independentemente das batalhas que enfrentamos, a verdadeira luta já foi vencida por Cristo. Assim, quando falamos sobre o Armagedon, não devemos apenas focar na ideia de uma batalha final, mas devemos refletir sobre a transformação que Deus deseja realizar em nós. O Armagedon representa a luta pela justiça, pela verdade e pela santidade. É um convite para nos alinharmos com a vontade de Deus e para nos engajarmos na luta pela verdade e pela luz em nossas vidas e na sociedade. Quando nos comprometemos a viver de acordo com os princípios de Deus, estamos, de certa forma, participando do Armagedon espiritual. Cada decisão que tomamos, cada ato de amor e justiça que praticamos, contribui para a vitória do reino de Deus sobre as forças do mal. A compreensão do Armagedon como uma batalha espiritual também nos leva a considerar o papel da igreja no mundo. A igreja é chamada a ser a luz do mundo e o sal da terra, conforme Mateus 5:13-16. Isso significa que devemos ser agentes de transformação em nossas comunidades, trazendo a esperança e a verdade de Deus para as pessoas que nos cercam. O nosso papel é ser testemunhas da vitória de Cristo, mostrando através de nossas vidas e ações que, mesmo em meio à luta, podemos viver em paz e esperança. Portanto, ao finalizarmos este vídeo, queremos refletir sobre a verdadeira natureza do Armagedon e como ela se aplica às nossas vidas. A luta não é apenas uma batalha física, mas uma batalha espiritual, que ocorre em nossos corações e mentes. O Armagedon é um lembrete da necessidade de estarmos vigilantes, preparados e comprometidos com a verdade e a justiça que Deus nos chama a viver. Enquanto enfrentamos as batalhas da vida, devemos lembrar que a verdadeira vitória já foi conquistada por Jesus e que, ao vivermos em conformidade com Sua vontade, nos tornamos parte da solução para os desafios que enfrentamos. Que possamos, então, nos comprometer a ser luz em meio à escuridão e a viver de acordo com os princípios de Deus, sempre prontos para a luta, mas com a certeza da vitória que já foi prometida a todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quando falamos sobre o Armagedon, muitas vezes somos tomados por imagens de grandes batalhas e conflitos catastróficos, como muitas vezes são retratados em filmes e livros. No entanto, é fundamental entender o que a Bíblia realmente diz sobre o Armagedon, examinando as passagens relevantes e o contexto em que elas estão inseridas. Um dos principais versículos que menciona o Armagedon é Apocalipse 16:16, que diz: "E os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon." Para realmente compreender o que isso significa, precisamos mergulhar no contexto e nas implicações dessa profecia, além de relacioná-la a outros eventos do fim dos tempos. Primeiramente, a palavra Armagedon é derivada do hebraico Har Megido, que se traduz como montanha de Megido. Megido é uma antiga cidade que está situada em uma colina na região de Israel e, historicamente, foi um importante local de batalha.
Ao longo dos séculos, diversas guerras ocorreram em suas proximidades, tornando-se um símbolo de conflito. No entanto, o uso da palavra Armagedon em Apocalipse 16:16 não se limita apenas a uma localização geográfica, mas também se refere a uma batalha espiritual e moral que representa a luta final entre o bem e o mal. Para entender o Armagedon, devemos observar o contexto em que ele aparece no livro do Apocalipse. O Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é um texto altamente simbólico que fala sobre eventos futuros e o desfecho da história da humanidade. Antes de chegarmos ao versículo que menciona o Armagedon, encontramos várias descrições de juízos e calamidades que atingem a terra, como os selos e as trombetas que anunciam a ira de Deus sobre a humanidade. Esses juízos são resultado da rejeição contínua de Deus e da desobediência das pessoas. Ao mencionar o Armagedon, João não apenas descreve uma batalha física, mas está chamando a atenção para a luta espiritual que se intensifica à medida que se aproxima o fim dos tempos. O que se segue à menção de Armagedon em Apocalipse é uma série de eventos que culminam no retorno de Cristo e na vitória final sobre o mal. Portanto, o Armagedon deve ser entendido como o clímax dessa batalha espiritual, onde as forças do bem, representadas por Cristo e seus seguidores, se opõem às forças do mal, lideradas por Satanás e seus aliados. Um aspecto importante de Apocalipse 16 é que a batalha do Armagedon não é apenas um confronto físico, mas também um julgamento de Deus sobre as nações. O versículo menciona que eles ajuntaram os reis da terra para a batalha, indicando que há uma convocação de líderes e nações para se unirem contra Deus. Essa aliança de forças malignas representa a culminação da rebelião humana contra a soberania divina. A Bíblia nos ensina que no final dos tempos haverá uma tentativa de unir o mundo em oposição a Deus, refletindo um espírito de rebelião que se estende desde os dias de Adão e Eva. Ao analisarmos o Armagedon, é interessante notar como ele se conecta a outros eventos proféticos do fim dos tempos. Por exemplo, a Batalha de Armagedon é frequentemente associada ao Dia do Senhor, que é um tema recorrente nas Escrituras. O Dia do Senhor é descrito como um tempo de julgamento e restauração, onde Deus trará à tona a verdade e fará justiça. Em Zacarias 14, encontramos uma descrição de um dia em que as nações se reunirão contra Jerusalém e Deus intervirá para defender seu povo. Essa profecia se alinha com a ideia de que o Armagedon é o ponto culminante de uma batalha espiritual e física que se desenrola ao longo da história. Além disso, a batalha do Armagedon também se relaciona com as profecias de Daniel, especialmente aquelas que falam sobre a ascensão e queda de reinos. Daniel 2, por exemplo, descreve um sonho de Nabucodonosor sobre uma estátua que representa vários reinos que governariam a terra, culminando com a pedra que é cortada sem mãos, simbolizando o reino eterno de Deus. O Armagedon pode ser visto como um ponto de transição, onde os reinos humanos falham em sua rebelião, e o reino de Deus é estabelecido de forma plena e definitiva. Outro ponto importante a considerar é a natureza do juízo que ocorre no Armagedon. Apocalipse 19 descreve a volta de Cristo, onde ele é retratado como um guerreiro montado em um cavalo branco, trazendo justiça e verdade. Isso simboliza a vitória de Cristo sobre as forças do mal e a restauração do que foi corrompido pelo pecado. A batalha do Armagedon, portanto, não é apenas um evento trágico, mas uma expressão do amor e da justiça de Deus, que se manifestam na luta contra o mal e na restauração da criação. Além disso, é importante destacar que o Armagedon não é um evento isolado. Ele é parte de um plano maior que Deus tem para a humanidade. A Bíblia revela que, embora o mal pareça prevalecer por um tempo,
No final, a justiça de Deus triunfará. Isso nos dá esperança e nos incentiva a perseverar na fé, mesmo em meio às lutas e tribulações que enfrentamos em nossa vida cotidiana. Ao refletirmos sobre o que a Bíblia realmente diz sobre o Armagedon, devemos nos lembrar de que este evento não é uma fonte de medo, mas um convite à vigilância e à preparação espiritual. Como cristãos, somos chamados a estar atentos aos sinais dos tempos e a viver de acordo com os princípios de Deus. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta a vigiar, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa vigilância não se refere apenas a observar eventos externos, mas também a estar atentos ao nosso relacionamento com Deus e à nossa vida espiritual. Portanto, a verdadeira mensagem do Armagedon é uma de esperança e vitória. Em meio à confusão e ao caos que podem surgir nos últimos dias, devemos lembrar que Cristo já venceu. A batalha que enfrentamos é espiritual, e somos chamados a permanecer firmes na fé, confiando que no final Deus cumprirá suas promessas. O Armagedon é um lembrete de que, enquanto as forças do mal podem parecer poderosas, a soberania de Deus é maior, e a sua justiça prevalecerá. Ao final, o que a Bíblia nos ensina sobre o Armagedon é que ele é um evento que simboliza a luta final entre o bem e o mal, que culmina na vitória de Cristo e na restauração da criação. É um chamado para estarmos preparados, vigilantes e firmes na fé, enquanto aguardamos a gloriosa volta de nosso Senhor. Que possamos nos comprometer a viver em luz e verdade, sabendo que a nossa esperança está firmada em Cristo, que é a vitória sobre todo o mal. Quando falamos sobre o Armagedon, a maioria das pessoas pode pensar imediatamente em uma grande batalha física, onde exércitos se enfrentam em um campo de batalha. No entanto, muitos estudiosos da Bíblia, incluindo teólogos e ministros, veem o Armagedon não apenas como um evento físico, mas como uma guerra espiritual, uma luta invisível entre forças divinas e malignas que se manifesta de várias maneiras ao longo da história. Essa interpretação nos leva a compreender que o Armagedon vai muito além do que os olhos podem ver, envolvendo uma batalha que ocorre nos reinos espirituais e que se reflete nas nossas vidas cotidianas. Para entender essa ideia, podemos começar analisando a passagem em Efésios 6:12, que nos diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo é fundamental para compreendermos a verdadeira natureza do conflito espiritual. Ele nos lembra que, enquanto vivemos em um mundo físico, as batalhas que enfrentamos frequentemente têm raízes em um nível espiritual. A nossa luta não é apenas contra pessoas ou circunstâncias, mas contra forças que buscam nos afastar de Deus e do seu propósito para nossas vidas. Essa batalha espiritual é uma realidade que permeia a narrativa bíblica desde o início da criação até os eventos proféticos do fim dos tempos. No relato da queda do homem em Gênesis, vemos a influência do tentador, a serpente, que leva Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus. Essa primeira tentação não foi apenas um momento de desobediência, mas um ataque direto ao relacionamento que a humanidade tinha com Deus. Essa batalha espiritual se intensifica ao longo da história bíblica e é visível em muitas narrativas. Um exemplo claro de luta espiritual pode ser encontrado na história de Jó. Jó era um homem justo e temente a Deus, mas, em um momento, o diabo desafiou sua fidelidade, argumentando que Jó servia a Deus apenas porque era abençoado. Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas estabeleceu limites, mostrando que mesmo em meio ao sofrimento, a fé de Jó poderia prevalecer.
Esta história ilustra que a luta espiritual muitas vezes envolve desafios e provações que não são apenas físicos, mas que testam nossa fé e confiança em Deus. Através de sua perseverança, Jó não apenas se manteve fiel, mas também recebeu uma restauração ainda maior ao final de sua provação. Outra passagem que destaca a luta espiritual é a história de Davi e Golias. Quando Davi enfrentou Golias, não foi apenas uma batalha entre dois guerreiros, foi uma representação de uma luta maior entre o povo de Deus e os filisteus, que desafiavam a soberania do Senhor. Davi, armado com fé em Deus e sua funda, simboliza a luta do justo contra as forças malignas que buscam oprimir o povo de Deus. Essa narrativa nos mostra que a verdadeira batalha está enraizada em questões de fé e coragem, onde a confiança em Deus se torna nossa arma mais poderosa. O profeta Daniel também viveu momentos em que essa luta espiritual foi visível. Em Daniel 10, ele descreve uma visão que teve após orar e jejuar. Após 3 semanas de oração, um anjo foi enviado para trazer a resposta, mas enfrentou resistência de um espírito maligno chamado Príncipe da Pérsia, o que atrasou sua chegada. Isso nos ensina que existem forças espirituais que podem interferir em nossas vidas e em nossas orações. A luta de Daniel reflete a batalha invisível que ocorre entre os reinos celestiais e como a intercessão e a oração são fundamentais para vencer essas batalhas. A ideia de que o Armagedon representa uma guerra espiritual também é apoiada pela visão profética encontrada em Apocalipse. No livro de Apocalipse, vemos uma representação do conflito final entre as forças do bem e do mal, onde Cristo, simbolizado como o Cordeiro, se levanta contra a besta e seus aliados. Essa batalha não se limita a uma guerra física, mas abrange a rejeição final das forças malignas que se opõem ao plano de Deus. O Armagedon, então, não é apenas o confronto de exércitos, mas a culminação de uma batalha espiritual que vem se desenrolando ao longo da história. É importante entender que enquanto vivemos neste mundo, somos constantemente confrontados por essa luta espiritual. A Bíblia nos adverte sobre as táticas do inimigo que busca nos desviar da verdade de Deus. Em 1 Pedro 5,8, somos exortados a sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Essa passagem nos lembra da importância de estarmos alertas e conscientes das influências malignas que podem se infiltrar em nossas vidas, muitas vezes de maneiras sutis. Assim, a luta espiritual nos convida a um engajamento ativo. A oração, o estudo da Palavra de Deus e a comunhão com outros cristãos são ferramentas poderosas que nos equipam para enfrentar essa batalha. Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus, que nos capacita a resistir às ciladas do diabo. Cada peça da armadura, desde o cinto da verdade até a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos lembra de que estamos em uma luta que exige preparação e vigilância. Além disso, a luta espiritual também se manifesta em nossa vida cotidiana através das escolhas que fazemos. Todos nós enfrentamos tentações e desafios que podem nos levar a afastar-nos de Deus. No entanto, ao reconhecermos que estamos em uma batalha espiritual, podemos abordar esses desafios com uma nova perspectiva. Em vez de sucumbir ao desespero ou à fraqueza, podemos clamar a Deus por força e direção, sabendo que Ele está conosco em cada passo da jornada. Portanto, o Armagedon, como uma guerra espiritual, nos convida a olhar além da superfície e a perceber que a luta que travamos é muitas vezes invisível, mas extremamente real. Essa batalha não é apenas sobre eventos finais, mas sobre nossa vida diária e nosso compromisso com Cristo.
À medida que nos aproximamos dos dias finais, é essencial que estejamos cientes dessa luta e que nos preparemos adequadamente, utilizando as armas que Deus nos deu. Ao final, a mensagem central é que, embora o Armagedon represente um confronto entre o bem e o mal, a verdadeira vitória já foi assegurada em Cristo. Ele venceu a morte e nos oferece a vida eterna. A luta que enfrentamos pode ser intensa, mas estamos seguros em sua mão poderosa. A esperança que encontramos nas Escrituras nos encoraja a permanecer firmes e a continuar lutando, sabendo que, no final, as forças do bem prevalecerão. Que possamos ser instrumentos de paz e luz neste mundo, sempre prontos para a batalha espiritual que nos cerca, firmes na fé e na confiança em nosso Senhor. Quando falamos sobre o Armagedon, muitas vezes imaginamos uma grande batalha final entre o bem e o mal, um confronto apocalíptico que culminará com o retorno de Cristo e a derrota das forças malignas. Mas o que muitas pessoas não percebem é que o papel das nações e a dinâmica entre elas são fundamentais para a compreensão desse evento profético. A Bíblia nos dá várias pistas sobre como as nações estarão envolvidas nos acontecimentos dos últimos dias e como, de certa forma, já podemos estar vendo os preparativos em curso para esse grande conflito. No livro de Apocalipse, especialmente em passagens como Apocalipse 16, 14, 16, lemos sobre a reunião de reis e nações sob a influência de espíritos imundos, que vão juntar esses governantes para a grande batalha do dia de Deus Todo-Poderoso, conhecida como Armagedon. Essa visão profética aponta para um tempo em que as nações se unirão não apenas para combater umas às outras, mas também para se opor a Deus e ao seu povo. É importante destacar que esse não é um fenômeno novo. Ao longo da história, podemos observar como as nações frequentemente se alinham em oposição ao plano divino. Um aspecto interessante dessa profecia é que ela sugere que o alinhamento das nações será impulsionado por forças espirituais. O versículo menciona espíritos imundos que saem para reunir os reis do mundo. Isso indica que por trás das ações e decisões políticas que vemos no nosso dia a dia, há uma batalha espiritual invisível que está moldando o curso da história. Às vezes, as nações podem agir de maneira que parece lógica ou racional do ponto de vista humano, mas, espiritualmente, podem estar seguindo um caminho que as leva a se opor a Deus. Se olharmos para a história recente, podemos ver muitos exemplos de como as nações têm se unido em questões que, à primeira vista, podem parecer neutras, mas que têm implicações profundas no plano de Deus. A crescente tendência em direção à globalização é um exemplo. Muitas nações estão buscando cooperar em questões econômicas, ambientais e políticas, mas essa unidade muitas vezes ignora ou mesmo se opõe aos princípios bíblicos. A busca por um governo global ou por soluções unificadas para problemas mundiais pode ser vista como um reflexo desse alinhamento profético, onde as nações estão se preparando para um tempo em que as autoridades se unirão em desarmonia com os valores cristãos. Além disso, a crescente intolerância à fé cristã em várias partes do mundo também nos faz refletir sobre como as nações estão se movendo em um sentido oposto ao que Deus deseja. À medida que se intensifica a perseguição aos cristãos, muitas nações parecem alinhar-se contra aqueles que defendem a verdade bíblica. Isso é um sinal claro de que, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, as divisões entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que não o reconhecem se tornarão mais pronunciadas. Devemos também considerar o papel das nações no cenário do Oriente Médio, uma região que é frequentemente mencionada nas profecias bíblicas. O conflito entre Israel e seus vizinhos é uma constante na história e tem implicações profundas para as profecias do fim dos tempos.
Israel é frequentemente descrito na Bíblia como o centro das atenções durante os últimos dias. As nações que se opõem a Israel não apenas buscam desestabilizar essa nação, mas também desafiam o próprio Deus. Apocalipse 11:2 fala sobre a cidade santa sendo pisoteada pelas nações, o que pode indicar um tempo em que os poderes mundiais se levantam contra o plano de Deus para Israel. Atualmente, vemos que nações têm se posicionado em relação a Israel, seja através de apoio ou oposição. A crescente cooperação entre alguns países árabes e Israel, ao mesmo tempo que outros permanecem hostis, cria um cenário que se encaixa nas profecias sobre a unidade e divisão entre nações. Enquanto alguns líderes se voltam para a paz e a segurança, outros continuam a incitar conflitos. Essa tensão nos dá uma visão clara de como as nações estão se preparando para o que a Bíblia descreve como o conflito final. Além disso, podemos observar que a questão da moralidade e da ética nas nações está mudando rapidamente. O que era considerado certo ou errado está sendo redefinido por muitos países, e há uma tendência crescente em direção a leis e normas que vão contra os ensinamentos bíblicos. Essa transformação nas leis e valores pode ser vista como uma preparação para o Armagedon, onde a verdade de Deus será desafiada abertamente pelas instituições que deveriam estar promovendo a justiça e a moralidade. Ao analisar o papel das nações no Armagedon, é essencial também considerar o papel da tecnologia. Vivemos em uma era em que a comunicação e a vigilância estão mais presentes do que nunca. Com o advento da tecnologia moderna, as nações podem monitorar seus cidadãos e, de certa forma, controlar a narrativa. Essa capacidade de controle pode ser um aspecto significativo no fim dos tempos, quando a Bíblia menciona que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta, conforme descrito em Apocalipse 13:16-17. O monitoramento digital e a coleta de dados já estão se tornando comuns, e é fácil imaginar um cenário em que as nações possam usar essas tecnologias para impor um sistema que se alinhe com as forças do anticristo. A Bíblia nos alerta sobre a importância de estarmos atentos aos sinais dos tempos. Jesus, em Mateus 24, fala sobre os sinais que precedem a sua volta e adverte os crentes a estarem vigilantes. Isso nos chama a uma responsabilidade, não apenas de observar os eventos ao nosso redor, mas também de discernir seu significado à luz das Escrituras. À medida que testemunhamos a crescente união das nações, a intolerância religiosa e a redefinição dos valores, é crucial que mantenhamos nossos olhos fixos em Cristo e em Sua palavra. Portanto, o papel das nações no Armagedon é uma questão complexa e multifacetada, que envolve fatores políticos, espirituais e tecnológicos. À medida que as nações se preparam para um futuro que pode ser sombrio, nós, como cristãos, somos chamados a permanecer firmes na fé, a interceder pelas nações e a proclamar a verdade do Evangelho. O Armagedon não é apenas uma batalha que ocorrerá em um futuro distante, mas um lembrete constante de que estamos em uma guerra espiritual que exige vigilância e discernimento. Ao entendermos o que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, podemos nos preparar não apenas para os desafios que estão por vir, mas também para o glorioso retorno de Cristo, que trará justiça e paz definitiva a todas as nações. Que possamos estar prontos para esse dia, firmados na esperança e na verdade que encontramos em Jesus Cristo. No contexto atual, onde diferentes ideologias e sistemas de crença estão em constante conflito, é crucial entendermos como esses elementos podem preparar o caminho para o Armagedon, conforme descrito na Bíblia. As Escrituras nos alertam sobre a importância de estarmos atentos a qualquer ideologia que se afaste de Deus e de sua verdade. Vemos que ao longo da história,
A humanidade tem se afastado dos princípios que Deus estabeleceu, o que resulta em um ambiente propício para a manifestação das forças do mal, que culminarão na batalha final. Uma das ideologias mais prevalentes em nossa sociedade contemporânea é o secularismo. O secularismo promove a ideia de que a religião deve ser mantida fora das questões públicas e da vida cotidiana. Essa visão, ao excluir Deus do centro da vida e da moralidade, cria um vácuo que é facilmente preenchido por falsas doutrinas e valores que vão contra os ensinamentos bíblicos. O secularismo não apenas deslegitima a fé cristã, mas também tenta redefinir o que é certo e errado, com base em critérios humanos, que muitas vezes são mutáveis e instáveis. Quando uma sociedade começa a rejeitar a verdade absoluta que encontramos na palavra de Deus, ela se torna vulnerável a uma série de crenças enganosas que podem desviar o foco do que é realmente importante. Além do secularismo, as falsas doutrinas também desempenham um papel significativo na preparação do caminho para o Armagedon. A Bíblia fala sobre a presença de falsos profetas e mestres que se infiltram nas comunidades de fé, trazendo ensinamentos que não são compatíveis com a mensagem de Cristo. Em 2 Pedro 2:1-3, por exemplo, somos advertidos sobre a presença de falsos mestres que introduzirão heresias destrutivas e negarão o Senhor. Esses ensinamentos errôneos podem parecer atraentes e carismáticos, mas no fundo eles desviam as pessoas da verdade de Deus e as afastam de um relacionamento genuíno com Ele. Uma característica comum entre essas ideologias e falsas doutrinas é que elas muitas vezes apelam para os desejos e necessidades humanas. Em vez de promover a santidade e a obediência a Deus, essas crenças encorajam a busca de conforto e satisfação pessoal, mesmo que isso signifique ignorar os princípios de Deus. Esse tipo de pensamento é extremamente perigoso, pois cria um ambiente onde os valores cristãos são substituídos por padrões que podem agradar ao homem, mas que, na realidade, estão alinhados com as intenções do inimigo. Outra questão a se considerar são os movimentos sociais e culturais que se opõem abertamente aos valores cristãos. Hoje, muitos desses movimentos estão ganhando força e promovendo agendas que desafiam diretamente os ensinamentos bíblicos sobre moralidade, sexualidade e a natureza da família. Esses movimentos têm uma grande influência na maneira como as pessoas pensam e se comportam, muitas vezes levando a sociedade a aceitar comportamentos e atitudes que estão claramente em desacordo com a palavra de Deus. Quando uma sociedade se volta para esses princípios, em vez de buscar a verdade de Deus, ela se afasta cada vez mais do caminho que Ele estabeleceu. A busca por uma verdade pluralista, onde todas as crenças são consideradas igualmente válidas, também contribui para a preparação do caminho para o Armagedon. A ideia de que todas as religiões e crenças são essencialmente a mesma coisa dilui a verdade do Evangelho de Cristo, que é exclusivo e específico. Jesus mesmo declarou em João 14:6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Essa verdade absoluta é fundamental para a fé cristã, e quando começamos a comprometer essa crença em favor de uma abordagem mais inclusiva, estamos abrindo as portas para a confusão e a desorientação espiritual. Além disso, o relativismo moral é um tema que se destaca nesse contexto. A ideia de que não existem verdades absolutas e que cada um pode definir seu próprio conjunto de valores é um conceito perigoso que leva à desintegração dos princípios morais que sustentam a sociedade. Quando as pessoas começam a acreditar que o que é certo ou errado pode variar de acordo com a situação ou a opinião pessoal, elas se tornam suscetíveis
a acreditar em qualquer doutrina que se apresente, incluindo aquelas que podem levar ao Armagedom. O relativismo moral é uma ferramenta poderosa que o inimigo usa para minar a fé e a obediência a Deus, promovendo a ideia de que tudo é aceitável desde que pareça bom aos olhos de alguém. Nesse cenário, também podemos notar como a tecnologia e a mídia social estão se tornando plataformas para disseminar essas ideologias. A informação se espalha rapidamente e ideias que antes eram consideradas extremas ou inaceitáveis agora são apresentadas como normais e aceitáveis. Isso cria um ambiente em que a verdade de Deus é constantemente questionada e distorcida, levando muitos a se desviarem da fé. As pessoas são bombardeadas por mensagens que desafiam os princípios bíblicos, e isso pode resultar em uma falta de discernimento espiritual, fazendo com que aceitem mentiras como se fossem verdades. Diante de todas essas questões, é importante que os cristãos permaneçam vigilantes e bem informados sobre o que está acontecendo ao seu redor. A Bíblia nos ensina a discernir os tempos e a compreender os sinais que nos cercam. Precisamos estar atentos para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas permanecermos firmes na verdade que encontramos nas Escrituras. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Essa batalha invisível exige que tenhamos um entendimento claro sobre as ideologias que estão se formando ao nosso redor e como elas podem afetar nossa fé e nosso testemunho. Portanto, à medida que olhamos para o futuro e para os eventos que podem preceder o Armagedom, é fundamental que, como cristãos, busquemos uma vida de oração e de estudo da Palavra de Deus. Precisamos nos unir em amor e verdade, defendendo os princípios que Deus estabeleceu e nos preparando para os desafios que podem surgir. Ao fazermos isso, estaremos equipados para resistir às ideologias que se afastam de Deus e manteremos a nossa fé firme, mesmo em meio a um mundo em constante mudança. O Armagedom pode parecer um evento distante, mas as sementes que preparam o caminho para ele já estão sendo semeadas hoje, e cabe a nós discernir e agir conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Que possamos ser luz em meio à escuridão, proclamando a verdade do Evangelho e nos preparando para a volta de nosso Senhor. Jerusalém é uma cidade que carrega um profundo significado espiritual e histórico. Ao longo dos séculos, ela tem sido o cenário de eventos que moldaram não apenas a história do povo de Israel, mas também as narrativas das Escrituras que refletem a relação de Deus com a humanidade. A importância de Jerusalém nas profecias do fim dos tempos não pode ser subestimada. Ela é frequentemente vista como o epicentro do conflito final entre o bem e o mal, o que nos leva a refletir sobre por que essa cidade é tão crucial nas narrativas bíblicas. Desde os tempos antigos, Jerusalém tem sido reconhecida como a cidade da paz. O nome, em hebraico, Yerushalayim, está relacionado à palavra Shalom, que significa paz. No entanto, a história de Jerusalém é marcada por conflitos, guerras e divisões. Ela foi conquistada e reconquistada várias vezes, e sua posição geográfica a tornou um ponto estratégico entre várias nações e culturas. A cidade é considerada a casa do templo, o lugar onde Deus estabeleceu sua presença entre o povo de Israel. O Templo de Salomão, construído no coração da cidade, simbolizava a habitação de Deus com seu povo, e a destruição desse templo em 586 d.C. e posteriormente em 70 d.C. marcou eventos traumáticos na história judaica. As profecias bíblicas mencionam Jerusalém em muitos contextos, particularmente em relação ao que ocorrerá no fim dos tempos. Em Zacarias 12:2-3,
A cidade é descrita como um cálice de revezamento para todas as nações ao redor. Essa passagem sugere que Jerusalém será um foco de tensão e conflito nos dias finais. À medida que as nações se reunirem contra ela, a cidade se tornará um símbolo do confronto entre as forças do bem e do mal. Este aspecto profético destaca a ideia de que Jerusalém não é apenas uma cidade geográfica, mas um lugar com um papel espiritual significativo no desígnio de Deus para a humanidade. O Novo Testamento também reforça a centralidade de Jerusalém nas profecias do fim dos tempos. Em Apocalipse 21, por exemplo, a Nova Jerusalém é descrita como a cidade que desce do céu, onde Deus habitará com seu povo. Esta visão não apenas aponta para um futuro glorioso, mas também destaca o papel contínuo de Jerusalém como o centro do plano de Deus. O livro de Apocalipse, em especial, fala sobre a batalha final e os eventos que cercarão o retorno de Cristo, que culminarão em um novo céu e uma nova terra. O retorno de Cristo está intrinsecamente ligado à cidade de Jerusalém, onde ele já caminhou e onde será o centro de sua realeza na terra. Historicamente, a cidade tem sido um lugar de peregrinação para judeus, cristãos e muçulmanos, cada um reivindicando sua importância e significado. Para os cristãos, Jerusalém é o local da crucificação e ressurreição de Jesus, o que a torna um ponto focal para a fé cristã. Os locais sagrados, como o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani e o Santo Sepulcro, são marcos que atraem milhões de fiéis todos os anos. A conexão de Jerusalém com a história de Cristo e a mensagem do Evangelho a torna um lugar de importância indiscutível. À medida que olhamos para o futuro e consideramos as tensões políticas e religiosas que cercam Jerusalém, vemos que muitos sinais apontam para a inevitabilidade de que essa cidade continuará a ser o centro de conflitos. Hoje, Jerusalém ainda é uma cidade dividida, com diferenças religiosas e políticas que continuam a gerar discórdia. A disputa entre israelenses e palestinos, a luta pelo controle dos lugares sagrados e a crescente tensão entre as nações são indicativos de que a profecia bíblica está se desdobrando diante de nossos olhos. Muitos estudiosos acreditam que o papel de Jerusalém no Armagedom está associado ao retorno do povo judeu à sua terra, conforme predito nas Escrituras. A restauração de Israel em 1948 e os eventos que se seguiram, como a reunificação de Jerusalém em 1967, são considerados por muitos como cumprimentos das profecias bíblicas. Esses acontecimentos históricos não apenas reafirmaram a presença judaica em Jerusalém, mas também reacenderam as promessas de Deus para seu povo, colocando a cidade novamente no centro das atenções globais. Além disso, o apóstolo Paulo, em Romanos 11, fala sobre o futuro espiritual de Israel e a restauração do povo judeu. Ele menciona que enquanto os gentios são chamados a crer em Cristo, há um plano divino para que Israel também venha a conhecer a verdade e reconhecer Jesus como o Messias. Essa restauração culminará em um reconhecimento coletivo da soberania de Deus sobre Jerusalém. Assim, a cidade se torna não apenas um símbolo de luta e conflito, mas também de esperança e redenção. No entanto, as profecias sobre Jerusalém e o Armagedom não se limitam apenas a um conflito físico. Muitos estudiosos também interpretam a Batalha de Armagedom como uma luta espiritual, onde as forças do bem e do mal se confrontam não apenas nas ruas da cidade, mas nos corações e mentes das pessoas em todo o mundo. Essa batalha espiritual reflete a luta constante entre a verdade de Deus e as mentiras que permeiam a sociedade. Portanto, Jerusalém, como o epicentro das profecias do fim dos tempos, serve como um lembrete de que a luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que tentam afastar a humanidade de Deus.
À medida que avançamos para os dias finais, é essencial que os cristãos permaneçam vigilantes e informados sobre os eventos que cercam Jerusalém. A cidade, como um símbolo da fidelidade de Deus e de seu plano redentor, nos chama a orar pela paz de Jerusalém e a nos engajar em uma luta espiritual. Em Salmos 122:6, a palavra de Deus nos exorta a orar pela paz de Jerusalém, pois aqueles que a amam prosperarão. Isso não se refere apenas à paz física, mas também à paz espiritual que vem da confiança nas promessas de Deus. Jerusalém, com sua rica história e seu papel central nas profecias bíblicas, continua a ser um farol de esperança e uma lembrança das promessas de Deus. À medida que os eventos se desenrolam, é nosso dever como cristãos entender a importância desta cidade e seu significado em relação ao retorno de Cristo. Devemos permanecer firmes em nossa fé e preparados para a vinda do Senhor, sempre conscientes de que Jerusalém, mais do que um local geográfico, é um símbolo do relacionamento de Deus com seu povo e do seu plano para a humanidade. Em um mundo repleto de incertezas, podemos encontrar consolo e segurança nas promessas de Deus, sabendo que Jerusalém permanecerá como um testemunho da sua soberania e do cumprimento de suas promessas. Que possamos ser portadores da luz e da esperança de Cristo, enquanto aguardamos com expectativa o dia em que Ele retornará para estabelecer seu reino eterno. E Jerusalém será o centro da sua glória e poder. O Vale de Megido é um dos locais mais emblemáticos da história bíblica e um ponto de referência importante nas profecias do fim dos tempos. Este vale, localizado no norte de Israel, é cercado por montanhas e é conhecido por ser o cenário de várias batalhas significativas ao longo da história. Para entender completamente o significado simbólico do Vale de Megido, é crucial explorar tanto seu contexto histórico quanto seu papel nas narrativas bíblicas. Historicamente, o Vale de Megido é uma região fértil que serviu como um ponto estratégico para exércitos e comerciantes ao longo dos séculos. A localização do vale, que liga a Galileia ao Vale do Jordão e à costa do Mediterrâneo, fez dele um corredor vital para o comércio e as movimentações militares. O controle desse local significava poder e influência sobre as rotas comerciais, o que o tornava alvo de muitos conflitos. Um dos eventos mais conhecidos que ocorreram no Vale de Megido foi a batalha entre o faraó egípcio e o rei de Israel, Josias, em 609 a.C. A Bíblia narra essa batalha em 2 Reis 23, 29 e 30. Josias, um rei que buscou seguir os caminhos do Senhor e restaurar o culto a Deus em Judá, encontrou seu fim nesta batalha. Essa tragédia é um exemplo claro de como o Vale de Megido foi um local onde se decidiam destinos e reinos, representando não apenas a luta física, mas também a luta espiritual, entre a obediência a Deus e a desobediência. Além da Batalha de Josias, outras grandes batalhas também ocorreram no Vale de Megido. A batalha entre os israelitas e os cananeus, registrada em Juízes 5, é um exemplo de como este vale foi um campo de batalha entre as forças de Deus e os inimigos de seu povo. Essa luta histórica é um símbolo das guerras que ainda se travam no espírito humano, onde os valores divinos e a busca pela justiça estão constantemente em conflito com as forças do mal e da opressão. Mas o significado do Vale de Megido vai além das batalhas físicas. Na teologia cristã, ele é frequentemente associado ao conceito de Armagedon, que é mencionado no livro de Apocalipse. A palavra Armagedon é derivada do hebraico Har Megido, que significa montanha de Megido. A menção de Armagedon em Apocalipse 16:16, como o local onde as nações se reunirão para a batalha final contra Deus, é um poderoso símbolo do confronto espiritual que está por vir.
Aqui, o vale se torna um microcosmo da batalha espiritual que se desenrola ao longo da história humana, onde as forças do bem se enfrentam contra as forças do mal. O simbolismo do Vale de Megido também pode ser visto como um reflexo da luta interna que cada um de nós enfrenta. A batalha que ocorre no nível espiritual é muitas vezes refletida em nossas escolhas diárias, em nossa luta contra tentações e na busca por viver uma vida que agrade a Deus. Assim como os exércitos antigos se reuniram no Vale de Megido para decidir seus destinos, nós também temos que decidir a quem serviremos e como viveremos. Isso se torna especialmente relevante em tempos de crise, quando as escolhas morais se tornam mais complicadas e desafiadoras. Em muitos aspectos, o Vale de Megido representa a luta contínua entre o bem e o mal. A Bíblia nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Essa batalha invisível é simbolizada pelas lutas que ocorreram no vale. À medida que as nações se prepararam para a batalha em Megido, os indivíduos também devem se preparar para suas próprias batalhas espirituais, equipando-se com a armadura de Deus, conforme descrito em Efésios 6. Outra camada do simbolismo do Vale de Megido é a ideia de que, assim como as batalhas históricas foram travadas ali, o Armagedon não é apenas um evento futuro, mas um processo que já está em andamento. A luta entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira, e a justiça e a injustiça continua a se desenrolar em todo o mundo. As ideologias que se afastam dos princípios de Deus estão constantemente em conflito com aqueles que buscam viver de acordo com sua palavra. Assim, o Vale de Megido serve como um lembrete de que estamos em uma guerra espiritual contínua e que a batalha final ainda está por vir. No entanto, o Vale de Megido também é um lugar de esperança. Embora represente a luta e o conflito, também aponta para a vitória final de Deus sobre o mal. A promessa do retorno de Cristo é a luz que brilha em meio à escuridão. Em Apocalipse 19, é descrita a volta de Jesus como um guerreiro que vem para derrotar os inimigos de Deus. Essa visão de triunfo é encorajadora e nos lembra de que, embora as batalhas possam ser difíceis, a vitória já foi assegurada através de Cristo. Além disso, o Vale de Megido nos ensina sobre a importância da vigilância e da preparação espiritual. Assim como os antigos guerreiros se preparavam para a batalha, nós também devemos nos preparar para os desafios que enfrentamos em nossa vida cristã. Isso envolve o estudo da Palavra de Deus, a oração e a comunhão com outros crentes. Ao fazermos isso, nos tornamos mais conscientes das estratégias do inimigo e mais equipados para lutar a boa batalha da fé. O Vale de Megido, portanto, não é apenas um local físico onde batalhas ocorreram. É um símbolo das lutas que enfrentamos em nossa jornada espiritual. Ele nos lembra que estamos em um mundo caído, onde as forças do mal estão constantemente buscando nos desviar do caminho da verdade e da justiça. Contudo, também nos dá esperança, pois sabemos que Deus está no controle e que, no final, Ele triunfará. À medida que refletimos sobre o significado simbólico do Vale de Megido, somos chamados a considerar nossa própria vida e a batalha que estamos travando. Estamos preparados para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho? Estamos cientes da batalha espiritual que se desenrola ao nosso redor? E mais importante, estamos firmes na nossa fé, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor? Essas são perguntas que devemos ponderar à medida que navegamos pelos altos e baixos da vida, sempre confiantes na promessa de que, independentemente das lutas que enfrentamos, Deus é nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46:1. Portanto,
que possamos permanecer vigilantes e prontos para a batalha, sempre lembrando que, assim como o Vale de Megido é um lugar de conflito, também é um lugar de esperança e renovação. Em meio às dificuldades, podemos encontrar força na certeza de que, através de Cristo, temos a vitória assegurada. A volta de Jesus é um tema central na teologia cristã, carregando consigo a promessa de esperança e redenção. Dentro do contexto do Armagedom, a segunda vinda de Cristo se destaca como o ponto culminante da batalha final entre as forças do bem e do mal. Este evento não é apenas um momento de juízo, mas também de restauração, onde a intervenção divina traz paz e estabelece o reino eterno de Deus. Para entender melhor o papel de Jesus neste contexto, é importante explorar as profecias contidas no livro do Apocalipse, especialmente em Apocalipse 19, que descreve a gloriosa volta do Senhor. A Bíblia apresenta Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e sua segunda vinda é descrita de maneira poderosa em Apocalipse 19, 11 e 16. Nesta passagem, vemos um Cristo glorificado, montado em um cavalo branco, vindo para julgar e guerrear. O texto nos diz que seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, simbolizando seu poder e autoridade supremos. Ele é identificado como a Palavra de Deus, e as suas vestes estão salpicadas de sangue, um indicativo de sua luta e sacrifício. Essa imagem não é apenas de um guerreiro, mas do justo que veio para restaurar a justiça e a ordem em um mundo caótico. A Batalha de Armagedom, muitas vezes vista como um confronto final entre as forças do mal e os exércitos de Deus, encontra seu desfecho na intervenção de Cristo. À medida que as nações se reúnem para combater contra o Senhor, como mencionado em Apocalipse 16:16, Jesus retorna para estabelecer sua soberania. Este retorno é o clímax das promessas feitas ao longo das Escrituras, desde os profetas do Antigo Testamento até os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos no Novo Testamento. Um aspecto crucial a se considerar é que a volta de Jesus não é apenas sobre guerra e destruição, mas também sobre a vitória e a restauração. Em Apocalipse 19:15, lemos que da sua boca saiu uma espada afiada para ferir as nações. Essa espada representa a palavra de Deus, a verdade que corta através da escuridão e da mentira. Com a chegada do Rei, as forças malignas não têm chance de prevalecer. A autoridade de Cristo é tal que não precisa de uma batalha prolongada. Sua presença é suficiente para que o mal seja derrotado. Além disso, a intervenção de Jesus durante o Armagedom não se limita à destruição das forças malignas, mas se estende ao estabelecimento de um novo reino. Em Apocalipse 20, vemos o início do milênio, um período em que Cristo reinará na terra. Esse reinado é descrito como um tempo de paz, onde a justiça prevalece e a harmonia é restaurada. Os crentes são convidados a reinar com Cristo, participando dessa nova criação e vivendo em comunhão com o Senhor. É um momento de completa restauração, onde as promessas de Deus são cumpridas em sua plenitude. O significado da volta de Jesus também é encontrado nas palavras de esperança que ele oferece aos crentes. Em Mateus 24:30-31, Jesus fala sobre sua vinda nas nuvens, acompanhado de grande poder e glória, e que ele enviará seus anjos para reunir os seus escolhidos. Essa é uma promessa de que, mesmo em meio às tribulações, há uma esperança de redenção e união com o Senhor. A segunda vinda é um lembrete de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a fidelidade de Deus é constante e Ele está sempre no controle. Outra dimensão importante da volta de Jesus é o aspecto do juízo. O retorno do Senhor traz a separação entre os justos e os ímpios. Em Apocalipse 20:11-15, encontramos a descrição do grande trono branco,
onde os mortos são julgados de acordo com suas obras. Esse juízo final é um aspecto sério, lembrando-nos da responsabilidade que temos como crentes. A volta de Jesus é um chamado à preparação e à vigilância, pois ele voltará em um momento inesperado. A urgência da mensagem é clara. Devemos estar prontos e viver de acordo com os princípios do reino. O caráter de Jesus como o justo juiz é um elemento central na narrativa do Armagedom. Enquanto as forças do mal parecem ter o controle, a volta de Cristo garante que a justiça será finalmente realizada. Ele não é apenas um rei que vem para conquistar, mas também um salvador que vem para redimir. Essa dualidade é fundamental para entender a profundidade do significado de sua vinda. É a manifestação do amor de Deus que, mesmo em juízo, busca trazer salvação. A mensagem da volta de Jesus e do fim da batalha é, portanto, uma combinação de juízo e graça. Enquanto a justiça de Deus é executada sobre o mal, a graça é oferecida àqueles que o recebem. O convite para se unir a Cristo e participar do seu reino é uma mensagem que ecoa ao longo das Escrituras. Em Romanos 10, 9 e 10, Paulo nos ensina que se confessarmos com nossa boca que Jesus é Senhor e crermos em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Essa salvação é o fundamento do relacionamento que temos com Cristo e a garantia da nossa participação em seu reino eterno. À medida que nos aproximamos do final da história, somos chamados a permanecer firmes na fé, a confiar nas promessas de Deus e a viver como cidadãos do reino que está por vir. A volta de Jesus nos oferece uma perspectiva de esperança em um mundo que muitas vezes parece caótico e sem direção. Embora possamos enfrentar desafios e perseguições, sabemos que nossa luta não é em vão. Estamos a caminho de um destino glorioso, onde a paz e a justiça de Deus prevalecerão. Portanto, a volta de Jesus e o fim da batalha são não apenas eventos proféticos, mas também momentos de grande significado pessoal para cada crente. Devemos nos preparar, buscar a santidade e viver de maneira que reflita a luz de Cristo em meio às trevas. Ao fazer isso, nos tornamos testemunhas da esperança que temos em sua volta. O Armagedom, com todas as suas conotações de conflito e luta, é, em última análise, uma declaração da vitória de Deus sobre o mal e um convite à restauração e à paz. Em conclusão, a volta de Jesus marca o fim da batalha contra as forças do mal e a realização das promessas de Deus para a humanidade. Ele é o Rei que vem para restaurar todas as coisas, trazendo justiça e paz a um mundo necessitado. Que cada um de nós esteja preparado para esse grande dia, vivendo na expectativa da sua volta e participando ativamente na construção do seu reino aqui na terra. A esperança da volta de Cristo é a âncora da nossa fé, e devemos nos apegar a essa promessa enquanto aguardamos com expectativa o dia em que Ele fará novas todas as coisas. O Armagedom é um tema profundo e significativo na teologia cristã, representando não apenas um confronto final entre as forças do bem e do mal, mas também um momento crucial de juízo onde Deus separa os justos dos ímpios. Essa ideia de separação e juízo é uma constante nas Escrituras e remete a vários eventos históricos em que Deus manifestou sua justiça de forma contundente. Para entender melhor esse conceito, é importante examinar como o Armagedom se encaixa no quadro maior do juízo final e como isso se relaciona com os juízos anteriores, como o dilúvio. Desde o início da criação, a Bíblia nos apresenta um Deus que é justo e que não ignora o pecado. A história do dilúvio, encontrada em Gênesis 6:9, é um dos primeiros exemplos de juízo divino. Deus olhou para a terra e viu que a maldade do homem era grande e que todos os pensamentos do seu coração eram somente maus. Como resultado,
ele decidiu destruir a humanidade, exceto Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor. O dilúvio não apenas representa um momento de juízo, mas também de separação. Noé e sua família foram salvos, enquanto os ímpios foram condenados. Essa narrativa é uma prefiguração do que ocorrerá no Armagedom, onde os justos serão separados dos iníquos. No contexto do Armagedom, vemos essa ideia de separação se concretizando de maneira ainda mais clara. O livro do Apocalipse nos dá uma visão do que será o fim dos tempos e nos ensina que haverá um grande conflito entre as forças de Deus e as forças do mal. Este confronto final não é apenas uma batalha física, mas também uma batalha espiritual. É o momento em que Deus, em sua justiça, vai finalmente agir e trazer à tona a verdade sobre cada um dos corações humanos. O juízo final, que ocorre após o Armagedom, é uma continuação dessa separação. Em Apocalipse 20, 11 e 15, encontramos a descrição do grande trono branco, onde os mortos são julgados de acordo com suas obras. Essa é uma imagem poderosa e solene que nos lembra da seriedade do juízo de Deus. Os que foram encontrados dignos de receber a vida eterna são separados dos que foram rejeitados, e essa separação é eterna. Aqui, novamente, vemos um eco da história do dilúvio, onde a salvação é oferecida, mas aqueles que a rejeitam enfrentam as consequências de suas escolhas. Além do dilúvio, a Bíblia também nos apresenta outros exemplos de juízos divinos que ilustram essa separação. A destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, é outra narrativa que destaca a justiça de Deus. O Senhor enviou anjos para resgatar Ló e sua família, antes de destruir essas cidades devido à sua grande iniquidade. Mais uma vez, a salvação foi oferecida a poucos, enquanto a maioria enfrentou o juízo. Esses eventos nos ajudam a entender que o juízo de Deus não é arbitrário, mas fundamentado em sua justiça e em sua santidade. O Armagedom, então, não é apenas um evento isolado, mas parte de um padrão maior que se revela ao longo da história bíblica. Cada um desses juízos serve como um aviso e um lembrete de que Deus é justo e que suas promessas de juízo se cumprirão. Ao nos depararmos com a realidade do Armagedom, somos chamados a refletir sobre nossas próprias vidas e a considerar como estamos nos posicionando diante de Deus. A separação dos justos dos iníquos não é apenas uma questão de eventos futuros, mas também de como vivemos nossos dias presentes. Jesus, em suas parábolas, frequentemente falava sobre a separação que ocorreria no fim dos tempos. Em Mateus 25, ele ilustra essa verdade através da parábola das ovelhas e dos bodes. As ovelhas, que representam os justos, são colocadas à direita, enquanto os bodes, que representam os ímpios, são colocados à esquerda. Essa separação é clara e definitiva, ressaltando a importância das escolhas que fazemos em nossa vida. Aqueles que praticam a justiça e seguem a vontade de Deus são recompensados, enquanto aqueles que rejeitam a verdade enfrentam o juízo. A ideia do Armagedom e do juízo final nos convida a considerar como as nossas ações, escolhas e até mesmo nossas crenças têm consequências eternas. Não podemos ignorar a gravidade do chamado de Deus para vivermos em retidão e buscarmos a sua face. O juízo final, que ocorrerá após o Armagedom, será o momento em que cada um de nós prestará contas a Deus. Como é fundamental que estejamos preparados e vivendo de maneira que reflita a luz de Cristo. Neste contexto, o Armagedom também pode ser visto como uma oportunidade de renovação e restauração. Para os justos, será um momento de vitória e de finalmente receber as promessas de Deus. Em Apocalipse 21, encontramos a visão de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte.
Esta é a esperança que temos em Cristo e a certeza de que, mesmo em meio ao juízo, Deus está trabalhando para a nossa salvação e restauração. No entanto, essa mensagem de esperança deve ser equilibrada com a seriedade do juízo. Não podemos nos permitir ser complacentes em relação ao nosso estado espiritual. O Armagedon e o juízo final nos lembram da urgência de vivermos de acordo com a vontade de Deus, sendo sal e luz em um mundo que muitas vezes caminha em direção à escuridão. É um chamado à ação, à fé ativa e ao compromisso com os valores do reino de Deus. Portanto, quando pensamos sobre o Armagedon e o juízo final, somos confrontados com uma verdade profunda. Deus é justo e sua justiça será manifestada. A separação entre os justos e os ímpios não é apenas uma questão de julgamento, mas também uma oportunidade de refletirmos sobre nossas vidas e nossas escolhas. Que possamos nos esforçar para sermos encontrados entre os justos, buscando sempre a face do Senhor e vivendo em conformidade com a sua palavra. Em resumo, o Armagedon é um momento de juízo divino onde o bem e o mal serão finalmente separados. Assim como nos juízos anteriores, como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, a justiça de Deus será manifesta. A separação dos justos dos iníquos é uma realidade que deve nos levar à reflexão e à ação. Que possamos estar prontos para a volta de Cristo, vivendo de maneira que glorifique a Deus e esperando com esperança o dia em que todas as coisas serão restauradas. À medida que nos aproximamos do entendimento do Armagedon e de tudo que ele representa, é fundamental refletir sobre como devemos nos preparar para esse evento profético. O Armagedon não é apenas uma batalha física, é também um momento de grande significado espiritual. Portanto, a preparação espiritual é essencial. A Bíblia nos ensina que em tempos de incerteza, nossa resposta deve ser a de buscar a Deus e nos firmar na fé. Em vez de temer o que está por vir, devemos nos voltar para Deus e fortalecer nosso relacionamento com Ele. A preparação para o Armagedon começa com uma vigilância constante. Em Mateus 24:42, Jesus nos instrui: "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Esse chamado à vigilância é um lembrete de que, enquanto aguardamos o cumprimento das profecias, precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor e, mais importante, em nossos corações. A vigilância não é apenas sobre observar sinais externos, mas também sobre estar em sintonia com o Espírito Santo, buscando a direção de Deus em nossa vida diária. Essa vigilância nos ajuda a discernir os tempos e as estações e a entender que estamos em uma batalha espiritual contínua. Em segundo lugar, a oração é uma ferramenta vital na nossa preparação. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, apresentando nossos pedidos a Deus. A oração nos mantém conectados a Deus e nos dá a força necessária para enfrentar os desafios que podem surgir. Em tempos de pressão e incerteza, é fácil nos distrairmos e perdermos o foco, mas a oração nos traz de volta ao centro. Através da oração, encontramos consolo, direção e coragem. Ela nos lembra de que não estamos sozinhos nesta jornada e que Deus está sempre ouvindo nossas preocupações e intercedendo por nós. Outro aspecto crucial da preparação é o fortalecimento da nossa fé. Em Hebreus 11:1, somos lembrados de que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé não é apenas uma crença passiva, é uma confiança ativa em Deus e em suas promessas. Fortalecer nossa fé significa alimentar nosso espírito com a palavra de Deus, participar de cultos e comunhão com outros crentes e testemunhar das maravilhas de Deus em nossas vidas.
A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Portanto, estar imerso nas Escrituras é fundamental para nutrir uma fé forte e vibrante que nos sustentará nos dias difíceis que estão por vir. Ademais, é vital que nos afastemos de qualquer influência que possa nos levar a desviar do caminho que Deus estabeleceu para nós. O secularismo, as falsas doutrinas e os valores do mundo muitas vezes nos distraem e nos afastam de nossa verdadeira missão. Em 1 João 2:15-17, somos advertidos a não amar o mundo nem as coisas que nele há. Isso nos lembra da importância de manter nosso foco em Cristo e nos valores do seu reino, em vez de nos deixarmos levar pelas correntes da cultura contemporânea. Precisamos ser intencionais em nossa busca por santidade, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos molde à imagem de Cristo. Além disso, devemos estar preparados para enfrentar as dificuldades que podem surgir à medida que nos aproximamos do Armagedom. Em 2 Timóteo 3:12, Paulo nos diz que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso pode ser um pensamento desanimador, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de nos fortalecer. Cada prova que enfrentamos pode nos aproximar mais de Deus, moldar nosso caráter e nos equipar para os desafios que virão. A perseverança é uma virtude valiosa que, quando desenvolvida, nos prepara para enfrentar os dias finais com coragem e confiança. A importância de um relacionamento pessoal com Deus não pode ser subestimada. Em João 15:5, Jesus declara: "Eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim nada podem fazer." Esse relacionamento íntimo com Cristo é a base de nossa força espiritual. Ele é nossa fonte de vida e nos sustenta em tempos de provação. Estar em comunhão diária com Deus, através da leitura da Bíblia, oração e adoração, é fundamental para nos prepararmos para o que está por vir. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais seguros estaremos na sua presença. Por fim, ao considerarmos a preparação para o Armagedom, devemos lembrar que o temor não deve ser nosso guia. Em vez disso, devemos viver com esperança e confiança na fidelidade de Deus. Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e tem um plano para nós. Ao nos prepararmos para o Armagedom, devemos fazer isso com a expectativa de que Deus cumprirá suas promessas e que Ele nos guiará em todas as coisas. Portanto, a preparação para o Armagedom envolve vigilância, oração, fortalecimento da fé, afastamento de influências negativas e a busca de um relacionamento íntimo com Deus. Em vez de permitir que o medo nos domine, devemos viver com esperança, sabendo que mesmo em meio à batalha, Deus está conosco. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, que possamos estar prontos, confiantes e firmes na fé, lembrando sempre que, embora a batalha possa ser intensa, a vitória pertence ao Senhor. O Armagedom não é o fim, mas o início de um novo capítulo, onde a justiça de Deus será estabelecida e seu reino será revelado em toda a sua glória. É nesse espírito de esperança e preparação que devemos viver nossos dias, sempre olhando para o alto, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.